Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O dólar caiu pela terceira sessão consecutiva. Na verdade, são 5 quedas em 6 sessões, ou seja, apenas na quinta-feira que teve uma leve alta, na verdade. Mas aqui é a terceira sessão consecutiva de queda do dólar. Juros baixos nos Estados Unidos e previdência avançando são exatamente as razões. Ou seja, juros baixos nos Estados Unidos foi exatamente o que fez a bolsa cair e o dólar subir tempos atrás. Aqui nós estamos tendo exatamente o movimento contrário, dada essa sinalização da economia americana. A indústria subiu em abril, na verdade foi um pouquinho, mas no ano, por exemplo, a queda ainda é de 2,7%. A gente tem os dados mais detalhados sobre isso também. E a polícia prendeu em São Paulo uma quadrilha de roubo de dados de cartão de crédito para justamente fazer uma série de fraudes bancárias. A gente fala disso tudo no Cenário Econômico e já está no ar. Você pode acompanhar o programa pelo Facebook, na página do Cenário Econômico da TV Brasil no Facebook e também rever o programa logo depois. O Cenário Econômico está no ar. Seja bem-vindo. Vamos começar com uma notícia de Brasília. O ministro Paulo Guedes, da Economia, foi mais uma vez à Câmara para falar sobre a reforma da Previdência, desta vez na Comissão de Finanças, e está novamente explicando exatamente o projeto do governo, que já está em análise, já terminou a análise na Comissão Especial, agora o relator vai fazer exatamente o seu voto final, o seu relatório final, para depois ser apresentado na comissão, e aí sim é que vem aquelas 2 sessões na Câmara para serem votadas, o que se espera justamente agora, ainda no primeiro semestre, no máximo no comecinho de julho, mas antes do recesso parlamentar. O Paulo Leite está acompanhando essa reunião do ministro Paulo Guedes com os parlamentares e tem detalhes na capital federal. Paulo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite. Oi, Piotr, obrigado. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, faz uma longa fala na Câmara. Ele defendeu pontos como a reforma da Previdência e o Pacto Federativo. E depois disso, passou a responder perguntas dos deputados, governistas e oposicionistas. É nessa fase que está agora e a gente tem imagens ao vivo da sessão. O ministro foi criticado e também elogiado. Houve momentos de tensão, é claro, mas de forma geral é uma sessão tranquila. Bom, Paulo Guedes defendeu primeiro a importância de aprovar a reforma da Previdência. Na avaliação do ministro, ela vai ajustar as contas públicas e abrir caminho para investimentos internos e externos. Depois disso, ele disse que, para ele, é preciso discutir a reforma tributária na Câmara e o Pacto Federativo no Senado, isso ao mesmo tempo. Na reforma tributária, a ideia é diminuir o número de impostos. O texto que já tramita na Câmara hoje transforma 5 tributos em 1. Já no que se refere ao Pacto Federativo, o ministro disse que é a favor da descentralização dos recursos. Afirmou que hoje o dinheiro e os poderes estão concentrados na União e que é preciso transferir isso para estados e municípios. Nesse momento, ele deu o exemplo do pré-sal. Falou que a partir de agora, 70% do que for arrecadado vão para estados e municípios e 30% vão para a União. O ministro falou, inclusive, do Bolsa Família nessa hora e elogiou o projeto, dizendo que o dinheiro chega a quem precisa, chega na ponta. Para terminar, Paulo Guedes falou sobre o setor público também. E são 2 pontos em relação a esse tema. As privatizações é o primeiro tema e o corte de concursos públicos é o segundo. O ministro garantiu que vai acelerar as privatizações e deixar de contratar no setor público. Ele estima que 40% dos servidores vão se aposentar nos próximos 4 ou 5 anos e que a saída é informatizar e não contratar mais gente. Resumindo então, Piotr, o ministro voltou a defender as reformas da Previdência e tributária, o Pacto Federativo e também as privatizações. É com você. Muito obrigado, Paulo. Teve só um momento de tensão. O Paulo fez menção aí em que houve lá uma discussão. Isso não é incomum na Câmara, não é incomum no Congresso, mas enfim, o ministro chegou a dizer aos parlamentares, ou ao parlamentar que estava ali
numa manifestação um pouco mais dura, até agressiva, por isso essa reação do ministro, que ele falou assim, nesta casa vocês desrespeitam respeitosamente, ou seja, fez até uma ironia pela série de expressões polidas que os parlamentares usam, mas não necessariamente produzem avanço. Mas como o Paulo fez menção aí, a sessão está transcorrendo, o ministro foi perguntado num determinado momento também sobre qual o impacto da reforma da Previdência na economia, visto que nós temos ainda uma economia, diriam os mais antigos, claudicante, ou seja, numa situação de que não avança. Nós temos os dados do desemprego que são altos ainda, oscila às vezes para cima, oscila para baixo, mas nós estamos falando sempre de 13 milhões de desempregados, sem contar os desalentados, sem contar os que não procuram mais emprego, sem contar os que têm subemprego, ou seja, que trabalham menos horas do que poderiam trabalhar, sem contar, por exemplo, a situação das indústrias que nós temos hoje, por exemplo, com muita área improdutiva, ou seja, você tem ali a indústria com área ociosa, que poderia produzir mais, mas enfim. Foi perguntado sobre qual o impacto da reforma da Previdência e ele disse claramente, eu fiz menção disso outro dia aqui, porque isso é quase um consenso. A reforma da Previdência, se aprovada, dá uma ideia de solvência fiscal e de responsabilidade fiscal para o país, ou seja, de controlar os gastos do Estado, de se estender isso por pelo menos 15 anos. Isso dá uma ideia para o investidor de que ele pode colocar o dinheiro ali, e obviamente não o investidor só de fora, o investidor aqui de dentro também. E claro, o investimento gera tudo de bom, gera emprego, gera arrecadação, gera desenvolvimento econômico. Mas vamos lá, só para entender aqui, porque eu tenho a participação já do Facebook, o Fábio Cruz pergunta se o Brasil está avançando. O Brasil está neste momento, e o ministro fez menção a isso também, e particularmente eu concordo com esse ponto de vista, está aguardando o desfecho de algumas decisões que vêm do poder público, da política, uma delas é a reforma da Previdência, depois tem ainda a reforma, tem uma série de reformas, a reforma fiscal, por exemplo, tem um pacto federativo que está sendo discutido agora, para depois os investidores colocarem recursos. Eu vou contar uma história rapidinha. Quando eu estudava economia na USP, na minha especialização, eu me lembro de um professor, dizendo aos alunos, eu fazia parte dos alunos, dizendo assim, você acha que alguém que está, por exemplo, no meio da Ásia compraria um título da dívida brasileira? Aí os alunos que, claro, conheciam o Brasil, éramos todos brasileiros, falaram, claro que você compra, o Brasil já é outro. Ele falou, só que nos anos 80 nós demos um calote na dívida. Então, essa história ruim ainda permanece em boa parte dos investidores no mundo. Quando eles olham para o Brasil, eles olham para os números. Se eu vejo números que dão uma ideia de solvência fiscal, de desenvolvimento de longo prazo, obviamente que ele aplica. O investidor compra expectativa, ele deposita o dinheiro dele numa expectativa. Hoje o país não está gerando expectativa para quem quer investir, portanto o avanço é muito lento, como a gente vai ver, por exemplo, nos dados da indústria no mês de abril que o IBGE apurou agora há pouco. Vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro, porque hoje teve uma alta do Ibovespa. Aqui já tem boa parte da precificação do mercado, porque ela vê o andamento da reforma da Previdência e, claro, como eu não tenho nenhum outro fator externo mexendo exatamente nas ações, aqui já tem, digamos, o que se pode chamar de um leve otimismo em relação ao andamento das reformas. Também com essa decisão do governo, do Banco Central americano, de que está sinalizando que provavelmente não vai subir os juros. Muito pelo contrário, está decidindo em permanecer os juros como estão, e isso já está precificado, ou até reduzir os juros americanos. Quando eu tenho menos ganho numa economia grande como os Estados Unidos, o que faz o investidor? Ele se abre ao risco em países emergentes. Daí a ideia, e o ministro fez menção agora há pouco também nessa reunião na Comissão de Finanças lá da Câmara, de que há muito dinheiro parado no mercado. Eu fiz menção disso esses dias também. Tem muito dinheiro parado no mercado esperando exatamente onde investir. Mas para isso você precisa gerar expectativa para o investidor, seja aqui no Brasil, seja de investidores estrangeiros. Aqui teve uma alta de 0,37% a 97.380 pontos. A máxima de hoje foi 97.722, ficou próximo da máxima, portanto. As ações de Petrobras, Vale, Banco do Brasil e Bradesco subiram, uma leve queda aqui de Itaú, uma oscilação quase negativa, mas um pouquinho mais, aqui 0,17% de queda. Se olhar o dólar caiu hoje pela terceira sessão consecutiva. A queda foi de 0,83%, a R$ 3,85. Nós estamos falando de dólar abaixo de R$ 3,90. Dia desse a gente estava falando de um dólar muito acima de R$ 4,00. A máxima foi de 3,88, a mínima de 3,85, exatamente fechou na mínima. Aqui tem muita influência direta, claro, desse ambiente politicamente melhor para o andamento da reforma. A votação ontem, segunda-feira, no Senado, daquela medida provisória, da qual falamos aqui, inclusive, que trata justamente de combater fraudes no INSS,
a capacidade de mobilização do Senado com o pedido do governo, ou seja, do governo mobilizar o Senado para votar tudo aquilo numa segunda-feira, o que é muito raro, parlamentares darem quórum na segunda-feira, isso demonstra, claro, uma crença de que o governo está melhorando essa articulação dele com o Congresso e uma articulação republicana, não tem toma lá da cá, que é exatamente o que foi aprovado pelos eleitores na eleição, porque foi a proposta do então presidente, agora o presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, a queda foi de 0,83 a 3,85, daqui a pouco eu falo sobre a indústria, não, já posso falar agora, vamos lá. Essa foi a alta da indústria no mês de abril, os dados são do IBGE, 0,3%. Tá, é uma alta, o número positivo precisa ser comemorado, sim, precisa ser comemorado, mas tem que se levar em conta que nós estamos falando de uma oscilação positiva de 0,3%. Para se ter uma ideia, essa alta de abril, embora sim seja um número positivo, ele não recupera sequer a queda do mês de março, que foi de 1,4%. A indústria ainda não saiu da crise e a indústria precisa de expectativa, precisa de uma visão de longo prazo. Nós recebemos aqui o representante da Fiesp dia desses e ele falava sobre a necessidade da reforma da Previdência para melhorar o ambiente de expectativa. A reforma em si não resolve o problema econômico, a reforma cria expectativa de melhora do ambiente econômico. É o que o investidor precisa. Ele precisa imaginar que as coisas vão avançar, que você vai ter, por exemplo, um governo responsável do ponto de vista fiscal, que é gastar menos do que arrecada e não gastar mais do que arrecada, como nós estamos vendo, porque o Estado ficou inchado, a Previdência custa muito caro, é deficitária no país. Vamos lá, em abril de 2019, 18, para você ter uma ideia, ainda com essa alta nesse mês em relação a março, se eu comparar abril com abril deste ano com o ano passado, a queda é de quase 4%. Aqui são todos os números negativos. No ano, por exemplo, o acumulado da indústria é negativo, ou seja, ela recuou 2,7%. Se eu tinha capacidade ociosa no começo do ano, eu tenho mais capacidade, tenho uma queda, uma capacidade ociosa maior de 2,7%. Em 12 meses, porque eu tenho números um pouco melhores do ano passado, a queda é um pouco menor, de 1,1%. Essa inflexão é que precisa acontecer. Vamos lá, o setor de veículos, para você ter uma ideia, cresceu esse mês de março, máquinas e equipamentos, produtos químicos e alimentos. Esses valores são todos positivos, 7,1, 8,3, 5,2, 1,5. Esses vermelhos aqui são os dados de março. Ou seja, eu saí de um recuo de menos 2,8% para 7,1%. Em máquinas, de 0,1% para 8,3%. Menos 3,9% para 5,2%. Ou seja, isso é uma melhora. Cresceu em 20 dos 26 ramos industriais. Agora, aquele dado em relação a abril do ano passado. E aí nós temos, de novo, uma situação difícil. Da comparação com abril do ano passado, que não é uma alta, é uma queda, perdão, é 3,9%. Máquinas cresceu, veículos cresceram, bebidas também. Mas a indústria extrativista, para se ter uma ideia, teve uma queda de 24%. E aqui tem muito peso da Vale, que está nesse problema depois de tudo que aconteceu em Brumadinho. E produção de alimentos e produtos alimentares, por exemplo, também uma queda importante. Então, portanto, aqui em abril, olha, a queda de 3,9%, que você sabe, eu tinha apontado aqui a queda de 3,9%. Bom, vamos continuar aqui porque o Maurício de Almeida está conosco, a Flávia Freire está conosco no Rio de Janeiro, e ela tem informações sobre a decisão do governo de vender debêntures da Vale. Ou seja, debêntures são títulos de dívida que uma empresa emite para se financiar no mercado e, claro, ela vai pagar um juro lá na frente. É um título de crédito para quem compra, mas é uma emissão de dívida por parte da empresa que ela tem que pagar justamente aquele sujeito que bancou esse título. E o governo quer se desfazer de boa parte desses títulos. A Flávia conversa conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes. Oi, Flávia. Boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você e para todos. É uma notícia boa para a União, que vai engordar o caixa, e também para quem tiver dinheiro sobrando e quiser investir aí em renda fixa. É que o governo anunciou a venda de debêntures da Vale, avaliadas em 2,5 bilhões de reais. Como você explicou, as debêntures são títulos de dívidas. Basicamente, o investidor empresta dinheiro para uma empresa e, em troca, recebe um rendimento específico, que é acertado no momento da compra. O decreto publicado hoje no Diário Oficial da União incluiu mais de 141 milhões de debêntures da empresa no Programa Nacional de Desestatização, que facilita a transferência de algumas atividades para o setor privado. Quem vai ser responsável pela execução e pelo acompanhamento das vendas das debêntures da mineradora
será o BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social não anunciou ainda o rendimento dos papéis. A gente lembra que no mês passado, o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da República, incluiu 59 projetos na lista de empreendimentos a serem concedidos à iniciativa privada. A expectativa do governo é que nos próximos 10 anos sejam arrecadados até R$1,570 trilhão. Piotto. Muito obrigado, Flávia. Vamos conversar com a Vanessa Casalini em São Paulo, porque teve uma operação da polícia que prendeu uma quadrilha que falsificava, usava dados de cartão para cometer uma série de fraudes bancárias. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Oi, Piotto, obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos. O grupo desarticulado pela Polícia Federal furtava e revendia dados de cartões de crédito de pessoas e empresas, a chamada fraude bancária eletrônica. De acordo com as investigações, esse era o principal crime praticado pela quadrilha, mas a polícia identificou ainda que um hacker da organização chegou a invadir o sistema de informática de uma grande empresa que elabora concursos. Com isso, o grupo cobrava para aprovar candidatos do exame da OAB que conseguissem chegar à segunda fase da prova. A cobrança era feita em criptomoeda para dissimular as transações. A operação singular da Polícia Federal aqui de São Paulo prendeu 5 pessoas, 2 aqui no estado, outras 2 no Rio Grande do Sul e 1 no Ceará. Segundo as investigações, a organização atua em todo o país. 7 pessoas foram identificadas como líderes e 1 dos investigados está foragido. A Polícia Federal chegou ao grupo por meio de investigações na chamada Deep Web, aquele ambiente da internet que fica escondido do grande público e que mantém o anonimato dos visitantes e também dos responsáveis pelas páginas. Grande parte dos crimes cibernéticos são praticados na Deep Web. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Bom, só para responder umas perguntas aqui, o Guilherme Dantas está perguntando qual a expectativa da economia de recursos com a aprovação da MP das fraudes do INSS, que foi aprovada ontem no Senado. É 10 bilhões por ano, nos próximos 10 anos, exatamente uma quantia muito próxima de 100 bilhões por ano. Ou seja, é dinheiro que é desviado, ou seja, que é usado de forma equivocada, de forma irregular, diga-se de passagem. Ou seja, auxílio-doença, por exemplo, que não deveria acontecer. Por exemplo, trabalhadores rurais que estão recebendo benefício na condição que não deveriam receber. É uma série de irregularidades que o governo justamente tenta resolver com essa medida provisória que agora virou lei porque foi aprovada pelo Congresso também. O Ricardo Prado pergunta por que tanta discussão da oposição e não aprovar a reforma do atual governo. Quando é aquela oposição ranheta, bom, aí nós estamos falando de má política. O papel de oposição não é ser contra, não. O papel de oposição é discutir a medida com outro ponto de vista, agregar informação, tentar fazer o governo explicar melhor aquele ponto de vista. Esse é o papel de oposição. Ser contra por ser oposição não está em manual de política nenhum. Aliás, está no manual de uma política ruim. Não é isso que faz o país avançar, não é o que vai fazer, por exemplo, o Brasil avançar. Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para falar de uma startup. Se você está, por exemplo, querendo comprar um produto no exterior, alguém está viajando por aquele país e pode trazer esse produto para você. Tem compartilhamento de bagagem. A gente fala disso daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, eu aviso uma vez mais a você que você está acompanhando também, pode também acompanhar pelo Facebook o Cenário Econômico ao vivo, na página da TV Brasil, na rede social, no Facebook, e depois rever o programa uma vez mais também, além de tudo, enviar perguntas, participações, comentários. Bom, vamos falar de uma novidade, eu confesso que para mim é uma novidade. Tem um aplicativo agora, na verdade é o que se chama compartilhamento de bagagem, em que você, por exemplo, tem desejo de um produto em um determinado país do exterior, uma pessoa que está naquele país e virá ao Brasil pode trazer isso para você. Bom, vamos entender melhor isso. Isso chama-se Grabber, é isso? É isso. A Michele Chain está à frente desta iniciativa. Michele, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Vamos explicar exatamente como é que é. Eu já entendi que eu tenho desejo de um produto que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, só para dizer a meca do consumo. Claro. Alguém está passando, por exemplo, numa loja de uma determinada empresa
eu quero aquele tipo de produto, essa pessoa está lá, pelo site elas se conversam e um consegue trazer e essa pessoa receber, é isso? Exatamente isso. Então, Estados Unidos é o país de maior demanda nossa, né, atualmente. Então, as pessoas querem a maioria dos produtos de lá mesmo, mas assim, a gente tem pedidos do mundo inteiro. Então, se você quer um produto, geralmente você coloca o link exato da loja online onde você quer que adquiram esse produto. Então, pode ser pela loja física, como você mencionou, ou pode ser uma compra online. Então, se o viajante é brasileiro, por exemplo, ele vai viajar e retornar ao Brasil, ele pode fazer essa compra online, receber no hotel, para depois trazer e encontrar o comprador para efetuar a entrega desse produto. E tudo isso com a plataforma segurando toda a transação até que esse encontro final aconteça e a entrega aconteça. Ou seja, quem comprou já pagou, o dinheiro está com a plataforma. Mas quem vai trazer só vai receber depois que o comprador disser sim, eu já entreguei. Exatamente. Já recebi, é isso? Exatamente. O comprador. O viajante, ele faz a compra do produto com o dinheiro dele. Então, assim, com a segurança de que já foi feito o pagamento na plataforma. Essa é a garantia dele. Essa é a garantia. E aí, ele, logicamente... Está todo mundo com alguma garantia. Todo mundo garantido, para ter segurança. O que o Grabber faz é exatamente intermediar isso e oferecer a segurança para os dois lados. Exatamente. Então, intermediário. O Brasil compra muito disso, usa muito esse dispositivo, que pode ser pelo site ou pelo app também, pelo app? Quando a gente começou no Brasil, que começou a pipocar no sistema, então nasceu lá no Vale do Silício, né, uma plataforma americana, e aí o Brasil organicamente começou a surgir, e isso foi em 2017, já tinha um volume considerável, mas ainda não era um mercado tão importante dentro do market share da empresa. Hoje ele representa 42%. Então o Brasil? O Brasil. É só a grande maioria, 40... só o Brasil. Então é o maior mercado. O Vale do Silício não imaginava que o Brasil fosse ser o país que fosse a maior audiência desse site especificamente. Não tinha ideia. Agora, que tipo de produto pode ser? Tem alguma restrição? Obviamente que você está falando de produtos importados, isso pode extrapolar a cota de quem está comprando lá no exterior para trazer para esse que está encomendando aqui no Brasil. Como é que o site se manifesta em relação a isso? Então, a gente tem alguns produtos que são proibidos. Então, assim, o nosso robô, o nosso algoritmo, ele já bloqueia, como armamento, drogas, qualquer tipo de produto ilegal, né? Então, às vezes existem pedidos que são partes de algum armamento, enfim, tudo isso é proibido, ele não passa nem para a próxima etapa, né? Ele já é bloqueado. E dentro do que a Receita Federal ela tem de especificações, a gente tem todos os sites oficiais e a comunicação em um termo onde as duas partes assinam, principalmente o viajante, que é a pessoa responsável por carregar esse produto, ele não pode, de forma alguma, ultrapassar. Caso ele ultrapasse os limites alfandegários, ele precisa colocar dentro da recompensa qualquer valor e qualquer taxa. Então, esse é o nosso posicionamento e é assim que o nosso termo também ele é registrado. Então, uma vez que você se cadastra, você aceita os termos e condições da plataforma. A plataforma recomenda que não se ultrapasse, por exemplo, os $500. Exatamente isso. Que é o que ele pode comprar lá no país ou no free shop, por exemplo, mais 500 no free shop. Caso passe, você pode sempre incluir as taxas dentro da recompensa. A Receita manda pagar 50% do valor que exceder, não é isso? Declarando isso. Se você declarou, por exemplo, $100, você paga $50 a mais de imposto. Exato. Até trazer ele pode, só que isso tem que estar no valor. Tem que estar no valor. Tem que ser absolutamente transparente, então. Totalmente. Então, assim, a negociação acontece o Grabber, ele é só o intermediário, a negociação acontece entre as partes dentro da plataforma, da recompensa, e nosso termo, ele exige isso. Então, o comprador, ele não pode, por exemplo, se ele pedir um item de $10, um item pequeno, um brinquedo, por exemplo, como eu mencionei antes, que é bem comum, ele não pode se responsabilizar pelos outros itens que o viajante traz, né, para ele ou para a família. Então, para ter uma prevenção, mais uma vez, dos dois lados, essa é a nossa educação, a nossa orientação. Então, a gente garante que isso aconteça para não prejudicar nem comprador, nem viajante. Você fez menção a drogas e armamentos, nós estamos falando só das ilícitas, ou seja, bebida alcoólica e cigarros, por exemplo, que eu sei que eu vejo as pessoas comprando isso no free shop com muita frequência, sobretudo cigarro, parece que o preço é tão melhor assim. Isso também é permitido ou não é permitido? Isso é permitido, também dentro de todos os limites. Porque não é ilícito. Exato. Só que não é tão comum. Você mencionou alguns itens que são
pedidos pela plataforma, a gente tem muito eletrônico, a gente tem muito brinquedo, como eu mencionei, gamers são grandes usuários da nossa plataforma, tudo que é dermatológico, cremes, né, fashion também. Então, tem uma variedade de produtos, mas como você falou, vinhos. Tem muita gente que traz um vinho específico de Portugal. Então, é uma plataforma não para uma importação em massa, mas geralmente quando você quer um produto exclusivo ou único, é uma possibilidade de você acessar, porque por aqui você não encontra, por aqui é muito caro. Então, a ideia é essa, né? A ideia é você trazer, você compartilhar o espaço da sua bagagem, então um item pequeno que caiba ali no que sobrou de espaço. Daí é a lógica do compartilhamento da bagagem. Exatamente. Então, não é a ideia daquele volume de importação, não é nada disso. Então, assim, a gente tem muito usuário pedindo vinho de Portugal, da França, isso é muito comum, por exemplo. Então, tem bebida alcoólica, mas sempre dentro dessa comunidade, dessa ideia, e não de volumes, né, de caixas. Ou seja, assim. Mais uma plataforma das pessoas poderem se ajudar. Exato. Tá certo. Exato. Michele, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Boa sorte. Foi um prazer. Obrigada. Com o Brother, é isso? É isso. O Brother. Tá obrigada. Tá, muito obrigado. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã, às 6 da tarde, aqui pela TV Brasil, a sua TV pública.